desejo e não pela necessidade. Não acontece, né? Mas às vezes é até necessidade. Só que o que acontece? A vida muda. Você estava numa configuração financeira, no emprego, fazendo hora extra. Enfim, você estava numa realidade financeira. De repente, as coisas mudam e você vai se endividando, precisou recorrer ao empréstimo bancário, a vida virou uma bola de neve. Muitos brasileiros passam por isso e muitas vezes eles não conseguem arcar com esse financiamento por conta dos juros, porque são juros abusivos. E aí, o que fazer nesses casos? É direito consumidor e é tema hoje do nosso quadro Falando de Direito. Aniversariante do dia, mas não fugiu da nossa raia aqui, nossa colunista Sheila Sodré. Boa tarde, Sheilinha. Boa tarde, minha amada. Parabéns! Obrigada, a gente já comemorou juntas, já semana passada. Já comemoramos em Fortaleza, sei que tem mais comemoração ao longo do mês. E Deus te abençoe com muita saúde. Saiba que a gente é muito feliz de ter você colaborando conosco aqui no Com Você, viu? Obrigada, minha linda. Hoje a gente vai falar e receber aqui também conosco o advogado e doutor em economia, Laércio Cerqueira. Laércio, boa tarde, seja bem-vindo ao Com Você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Sheila. Satisfação estar com vocês. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Você não sabia, Laércio? Fique sabendo, viu? Olha, já recebi os parabéns da hora do convite no aperreio aqui na hora de chamar as pessoas, porque para cada assunto é sempre bom trazer alguém que possa realmente esclarecer, que seja entendido no assunto, que é o caso que ele se dedica exatamente a essa questão mesmo dos juros e de empréstimos bancários, a relação bancária que o cidadão tem que ter, né? Ou quando a gente fala de financiamento bancário, de empréstimo a banco e tal, a gente sempre remete, no final das contas, a juros abusivos. Só que, Lécio, muitas vezes a situação está tão crítica, a gente está tão desesperado, que não tem outra saída. Recorre mesmo a isso. A vida muda, aquele ganho financeiro que a gente tinha, por algum motivo muda tudo, fica aquela bola de neve. É possível fazer uma ação revisional desses juros? Bom, Fernanda, depende do que enseja essa revisão, né? Não são juros abusivos propriamente em tese que detectam a possibilidade de fazer essa revisão, porque as taxas de juros no Brasil são relativamente altas faz muito tempo. Então, não é simplesmente caracterizar ou achar que a taxa está elevada que ensejaria isso a revisão bancária. Então, é necessário detectar e, por isso, a gente sempre recomenda, não só juridicamente, mas também economicamente falando, uma perícia para que se detecte o que, de fato, eleva aqueles juros e tentar rever com o banco, com a casa bancária, aquilo que é possível no sentido de baixar as prestações, de forma geral, os juros. Ô, Sheila, porque muitas vezes você contrata, sei lá, 10 mil reais. Aí você começa a pagar. Às vezes você está bem pertinho de terminar, acontece, né, alguma coisa na vida, você não consegue quitar aquele financiamento. Aí passa o tempo. Quando você vai ou é acionado pelo telefone, ou chega a conta, a cobrança, a carta, enfim, às vezes está muito mais do que você devia antes, às vezes estão 3 vezes mais. Ou seja, faltava 2, 3 parcelas para você terminar. E é uma coisa absurda, né? Pois é, porque às vezes a gente não entende, aí a gente aproveita, ele que é economista também, aquela história dos juros efetivos, né? Quando eu pego um contrato, que eu estou analisando um contrato desse tipo, o que eu vou observar? Quanto é? Porque às vezes a gente olha, meu Deus, eu estou pagando 2 vezes um carro, 3 vezes o valor que eu peguei de empréstimo, porque agora eles abrem uma possibilidade imensa de 2, 3 anos, 4 anos. Como analisar isso? Até nessa hora do desespero de analisar propostas bancárias. Bom, Sheila, primeiro é bom que se diga que o que acontece com a possibilidade de finalizar o prazo e ainda continuar devendo é o que nós chamamos de amortização negativa. Isso acontece muito nos contratos de financiamento de imóveis, pelo longo prazo, pela remuneração da própria capitalização dos juros, em decorrência também dos índices de correção monetária. Isso acaba onerando, de fato, o contrato. Agora, os contratos mais simples, quando eu falo mais simples, que não ensejam um prazo tão elevado, bom, primeiro a gente precisa analisar o que o Banco Central detém como que nós chamamos de média do mercado. Ótimo. O sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central caracteriza para nós, como informativo para os clientes bancários, aquilo que nós chamamos de taxa, que seria um parâmetro bom para que
possamos contratar no mercado. O grande problema é que a maioria dos contratos são contratos de adesão. E aí a gente não Você tem não muito o que negocia nada, discutir. né, na realidade. Exatamente. Então fica a impossibilidade de você discutir com o banco quaisquer argumentos que possibilitem diminuição da prestação, etc. Bom, o primeiro ponto que a Fernanda falou na possibilidade de, olha, estou apertado, não estou conseguindo pagar o financiamento. E se no contrato não há nada que caracterize abusividade, aí tem que ser a liberalidade do banco nessa negociação. Olha, estou apertado, tenho interesse de pagar, vamos ver se nós conseguimos diminuir essas taxas, etc. E a depender de como esteja o momento econômico, por exemplo, nesse momento de pandemia, isso aconteceu muito. Agora, Laércio, você falou aí que tem que saber se os juros bancários estão, né, abusivos ou não. Como é que a gente descobre isso, meu Qual querido? é essa taxa média? Você chamaria, porque a gente nem vai falar aqui de ficar endividado no cartão de crédito. Pelo amor de Deus, faça de tudo, senhor. Faça o financiamento, faça qualquer coisa, mas não deva cartão de crédito, porque esse eu sei que é o pior juros que se tem para pagar. Então, no aperto, recorra a amigo, recorra a um banco, mas não fique devendo cartão de crédito. Isso a gente já sabe. Agora, nessas taxas normais de contrato, o que eu posso dizer que não é abusivo, que está tendo já como jurisprudência, que é um valor considerável, percentual? Olha, Sheila, primeiro que não é simples para um consumidor médio analisar essas taxas. É preciso, de fato, um especialista, e aqui a gente não está defendendo efetivamente a possibilidade de contratação de um perito econômico ou de advogado. É preciso conhecer, de fato, o que é a taxa média de mercado, para saber se o seu contrato especificamente está inserido nesse contexto. As jurisprudências em todo o país, elas têm sido divergentes com qual é o parâmetro verdadeiro para que se legalize essa taxa. Por exemplo, o Paraná diz que a taxa média aceitável, a taxa de um contrato aceitável é aquela que é 30% maior, até 30% maior do que a taxa média do mercado. Poxa, que taxa média é essa? A taxa do Banco Central. O Banco Central nos informa essas taxas mensalmente. Entendi. O Tribunal de Justiça da Paraíba segue o entendimento do STJ no sentido de que essas taxas devem ser 1,5, 2 ou 3 vezes maior do que a taxa média do mercado. Veja bem, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Paraíba... Maior do que a taxa... Olha bem! Entende? A depender do caso concreto. Quer dizer, isso é não entender a onerosidade que há nos contratos. Coisa que a gente não sabe, Não né, e olha, imagina a quantidade de pessoas hoje em dia, que aí eu vou pedir você para nos salvar em relação a isso, que está endividado, vai receber o 13º agora, pode pensar em uma negociação, e essa taxa que você está falando que é alta, e eu considero ainda alta, o governo tentou interferir, né, nessa pandemia e tudo, você recomendaria, eu considero hoje, para a pessoa que está nos assistindo, tentar vender, por exemplo, ou buscar uma solução em outro banco, não tem uma história de portabilidade? Isso ajudaria nesse momento? Seria essa uma solução para o nosso povo, para esse entre 2021 sem dever, gente? Ele não vai responder. Agora, vá pensando aí, Laércio, se você defende a portabilidade ou não. Shelinha vai continuar conosco. Você tem dúvidas sobre esse assunto, sobre financiamento bancário, situações? Manda sua dúvida para cá, 98893-3999. Tanto o Laércio como o Sheila vão continuar. Daqui a pouquinho eles voltam para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. E é a oportunidade de você mandar para cá a sua dúvida, tá? E dizendo o seguinte, se você não quiser se identificar, às vezes quando a gente toca em finança, as pessoas ficam mais sensibilizadas, não querem se expor. Aqui não tem isso também não, viu? Se você não quiser se identificar, diz, olha, não quero que apareça o meu nome, não tem problema nenhum, a gente oculta seu nome, só quer mesmo te ajudar, porque a gente sabe que quando a vida financeira tá bagunçada, a vida como um todo fica bagunçada, né, Laércio? Segue junto. Agora, para organizar a vida, a gente tem que criar estratégia.